Boa noite. Me chamo Pedro, tenho 35 anos de idade, sou do interior do Piauí e vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu namorava uma menina, que era minha colega de aula à noite. Sempre ia deixá-la próximo à casa dela, que ficava em um lugarejo, como se fosse um setor de sítios e chácaras. O que separava esse lugar da parte urbana da cidade era um pequeno riacho, que era onde eu morava. Da casa dela para a minha, dava em torno de 3 quilômetros por uma estrada de chão, sem nenhuma iluminação, e tinha que atravessar o riacho, que era raso. Antes de deixá-la em casa, nós ficávamos na beira da estrada conversando, namorando um pouco. A gente sentava em uma das pedras por lá. Sempre que estávamos por lá, passava um colega de aula nosso, que já era um senhor que tinha por volta de 70 anos, o senhor João. Ele passava de bicicleta e sempre falava: "Olha, cuidado com o lobisomem", e saía sorrindo. Eu não ligava, até sorria. Mas teve uma noite que ele parou, olhou para mim com uma cara muito estranha e disse: "Se eu fosse você, iria para casa. Hoje a lua tá cheia." E simplesmente saiu. Nesse dia, eu fui deixar minha namorada na casa dela. Pela primeira vez, acabei perdendo a hora. Voltei por volta de 00:40. Quando estava me aproximando do riacho, ouvi um monte de cachorros latindo e vindo em minha direção. Achei que eles iam querer me morder. Saí correndo e subi rápido em um pé de manga. Fiquei olhando e percebi que eles estavam tentando morder uma espécie de cachorro que era 3 vezes maior do que eles. Ele magro, com pelos acinzentados pelo corpo. A parte da frente era mais baixa que a traseira. Os olhos em um tom amarelado bem forte. Fazia um grunhido estranho. Parecia um cavalo quando bufa, misturado com rosnado de cachorro. Comecei a ficar com medo, pois percebi que aquilo não era coisa desse mundo. O meu medo só aumentou quando aquilo ficou de pé nas pernas traseiras. Umas pernas estranhas. Parecia que tinha 2 joelhos, braços de homem, com unhas enormes, uma cara estranha com focinho que parecia de porco, dentes que saltavam da boca. Aquilo brigava com os cachorros, davam tapas, mordiam, rolavam no chão atacando eles. E o meu susto maior foi quando eu vi que ele estava no local que eu e minha namorada estávamos mais cedo. Os cachorros deram uma brecha, ele encostou nas pedras e arranhou elas. Cheirou, deu um rosnado e do nada soltou uma espécie de uivo muito grave, meio rouco. Os cachorros recuaram e ficaram latindo de longe. Ele se colocou de 4 e saiu correndo e pulando para dentro das roças. Os cachorros foram atrás, até os latidos ficarem mais longe. Subi um pouco mais o pé de manga e só desci quando era de dia, com o sol já alto. Não contei para minha namorada. Passou um tempo, terminei com ela. Inventei outro motivo, até porque não sei se ela iria acreditar no que eu tinha visto, e nunca mais fui lá. Eu desconfio até hoje que aquela coisa era o senhor João. Quando estávamos na sala de aula, ele olhava para mim e me encarava um pouco, dava um sorriso de canto de boca e virava o rosto. O lobisomem de Itaguaí.
Foi uma experiência apavorante para mim. Meu nome é Silvia e me lembro bem como se fosse hoje. Eu tinha exatos 17 anos e hoje tenho 32 anos. Moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, mais precisamente chamada Itaguaí, e resido num bairro a 8 quilômetros do centro da cidade, Piranema, para ser mais exata. Vou explicar para que vocês entendam como tinham que fazer para chegar em minha casa. Tinha que atravessar um portão de metal que dava para a rua principal e depois você tinha que andar uns 300 metros e passar por um portão de madeira. E depois tinha que andar mais 1,5 km no meio de um breu, pois não tinha iluminação no caminho e era rodeado de árvores centenárias para chegar na minha casa. Naquela noite, como sempre, assisti TV e ouvi um pouco de música. Só estava em casa eu e o meu pai. Aí eu me lembro que tinha que levar comida para o meu avô num sítio próximo dali. E isso era por volta das 7 horas da noite. Mas como qualquer adolescente, ainda demorei para sair de casa para levar a comida para ele. Saí de casa lá por volta das 10 horas da noite de bicicleta. Como falei antes, passei pelos portões, peguei a rua principal, levei a comida e fiquei com ele até as 11h30 da noite. Então me despedi dele e fui embora. E foi aí que começou o meu desespero. Cheguei ao portão de metal, passei por ele e atravessei o portão de madeira. Foi quando eu senti um arrepio tomando conta da minha espinha. Fechei o portão, como sempre, montei na bicicleta e segui em frente. Só que no meio do caminho, eu avistei uma criatura grande e peluda, muito grande mesmo. Eu tenho 1,70 m de altura e a criatura em pé era maior do que eu. Quando o vi, gritei como louca e disparei com a bicicleta gritando socorro e falando: Jesus, me ajude. Aí ele começou a correr atrás de mim e eu entrei em desespero, pois ele corria do lado da bicicleta, sem o menor esforço, com suas orelhas batendo. Por um momento, achei que ele ia me devorar, como nos filmes de terror. Mas o curioso foi que em uma casa no meio do caminho tinha um cachorro muito bravo. E ele sempre latia quando a gente passava e corria atrás para morder. Às vezes, tínhamos que nos defender com pedaços de pau e pedras. Mas nesse dia, quando o cachorro ouviu eu gritando, ele veio latindo. Mas no meio do caminho, ele correu da criatura chorando. Nesse meio tempo, meu pai veio ao meu encontro. Disse ouvir os meus gritos de terror. Depois disso, eu só me lembro de ouvir meu pai dizer: Credo em cruz, Ave Maria. E eu caí nos braços dele desacordada. E fui acordar somente na tarde do outro dia. Ainda hoje, tenho calafrios e fico com as minhas mãos frias e tremendo. Não sei o que aconteceu, depois que eu desmaiei nos braços do meu pai, pois ele desconversa e diz que eu tive uma impressão e que nada aconteceu. Vocês podem até não acreditar em mim, mas naquele dia eu vi um lobisomem. Um mês depois, aconteceram outras coisas, como a mesma criatura que contarei outra hora. Eu tenho certeza do que eu vi. Procuro não sair à noite, pois como dizia meu falecido avô, a noite depois de certa hora é outra compreensão que não entendemos.
Estava me lembrando dos casos que eu via quando criança, contados por meu pai e minha mãe. E me lembrei de um fato que aconteceu quando tinha 23 anos. Hoje, tenho 45. Em minha cidade, Resende, Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive parentes e amigos, que tiveram encontros com lobisomens e outros bichos e fantasmas. Mas no meu bairro, relatos sobre lobisomens é algo antigo e frequente. Ainda hoje, há casos de avistamentos. Até que um dia, aconteceu comigo. Em um sábado à noite, mês de junho, fui à festa junina, a festa dos mineiros. Muito badalada aqui na cidade. Saí da festa, deixei minha namorada em casa e fui para a minha casa. Morávamos bem perto um do outro. Cheguei, abri o portão da garagem, guardei o meu Fusca verde na garagem e entrei em casa. Tranquei a porta e fui beber uma água e procurar dormir. Nisso, ouvi os cachorros da rua muito agitados. Inclusive, os nossos 2 cachorros estavam latindo muito no quintal. Me lembrei na hora dos relatos de avistamentos que o povo do bairro tinha. Pensei então, está na hora de eu finalmente tirar a minha prova disso. Fui para a porta da sala que dava para o portão, abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem. Pensei comigo, não é lobisomem nada, é só alguém tentando roubar o meu carro. Abri a porta, saí na varanda e não vi nenhum ladrão. O que vi foi um baita cachorro preto, muito preto, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha poucos pelos e a da frente era muito peluda, como uma juba de leão, mas todo preto. Impressionava pelo porte. Era mais ou menos do tamanho de um boi, enorme. As patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao corpo, e as outras 2 traseiras. Ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo no chão. Estava na porta da garagem de casa, comendo pedaços de calçada de concreto. Mastigava e fazia barulho. Os cachorros da rua estavam ao seu redor e os de casa estavam do lado de dentro do portão latindo. Ele não levantou a cabeça, não me viu ou fingiu que não me viu e saiu bem devagar andando pelo meio da rua. Arrastava uma grande e grossa corrente. Saiu andando devagar e uivando. E os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa, ainda podia ouvir o seu uivo e os latidos dos cachorros. No outro dia, bem cedo, contei para o meu pai o que havia avistado. E ele me chamou de doido e irresponsável. Disse que eu poderia até estar em muito perigo. Contei para o meu sogro e ele me disse a mesma coisa. Pode parecer estranho um evangélico dizer isso, mas é a pura verdade o que relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, e inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos no bairro dizem que essa criatura vive por aqui há décadas. Há vários relatos de aparições. Ninguém sabe de onde vem, o que deseja e para onde retorna. Todos só sabem que é simplesmente aterrorizante. Desde criança, eu sempre gostei de frequentar a igreja que os meus pais iam.
era uma igreja católica. E eu sempre achei bem bonitas as igrejas que os meus pais frequentavam. Porém, nunca me identifiquei tanto assim com aquele lugar. Nunca senti nada e nunca tive uma experiência concreta para dizer se o que eles acreditavam era real. Não quero ser intolerante com nenhuma religião. Eu só quero falar o que eu realmente passei. Eu nunca consegui sentir nenhum tipo de poder nas estátuas que os meus pais carregavam. E por experiência própria, procurei outras coisas na qual eu me identificasse um pouco melhor. Mas assim como eu disse, eu frequentava e gostava de frequentar devido às amizades que eu tinha dentro da igreja católica. Assim como eu disse, não quero ser preconceituoso. Foi apenas tudo o que eu passei na minha vida. Pelo fato de ser um pouco cético e não conseguir acreditar que aquelas estátuas tivessem poder, eu procurei uma outra coisa. Algo que para mim fosse um pouco mais real. Porém, infelizmente, eu não tive o resultado esperado. Até porque eu vi o meu amigo se transformar na minha frente. E isso me deu um pouco de trauma. Aliás, uma pessoa cética sair de um lugar, ir para outro para ver se identificava com o local, e lá acontecer coisas na qual o traumatizassem, não querer mais procurar um local para frequentar. E a história que eu vou contar não é generalizando todos os pais de santo, nem toda a igreja católica. Aliás, existem muitos lugares que ajudam diversas pessoas, independente de sua religião ou credo. Isso para mim é o que eu valorizo mais. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava no segundo ano do ensino médio. Na época, ia algumas vezes na igreja com os meus pais, mas na verdade, eu queria mesmo era ficar em casa. Aliás, eu tinha preguiça de sair de casa para ir nesse tipo de lugar. Então, não era muito de frequentar mais igual frequentava antigamente. Na maioria das vezes, eu achava chato esse tipo de lugar, mas acredito que isso seja a adolescência. Enquanto isso, na escola, conheci alguns amigos que frequentavam um terreiro de Umbanda. E lá, eles diziam que aconteciam manifestações espirituais muito poderosas e que talvez eu vá me interessar se um certo dia eu resolver visitar o lugar com eles. Me fizeram um convite e, como eu não tinha nada para fazer em casa mesmo, resolvi ir com eles para ver de qual é que é desse lugar. Pela primeira vez na minha vida, eu vi uma manifestação espiritual na minha frente. Na hora, eu fiquei surpreso. E ali, eu achei que finalmente tinha me encontrado dentro de uma religião. Porém, mal sabia eu o que me esperava mais à frente. Conheci o pai do santo do local, me apresentei. Ele se chamava Pai Zezinho. Pai Zezinho era muito gente boa e sempre muito prestativo. Disse a ele que estava visitando o local pela primeira vez e que gostei muito. Pai Zezinho me passou seu número de telefone e disse para mim que caso tivesse alguma dúvida, a qualquer hora do dia ou da noite, eu poderia ligar para ele para tirar essa dúvida. Ou se caso eu precisasse de algum trabalho espiritual, que eu pudesse ligar para ele qualquer hora do dia. Com isso, finalmente tive um acompanhamento espiritual que eu precisava para tirar todas as minhas dúvidas a respeito da religião e como proceder para dar a minha inicialização no local. E aos poucos fui me acostumando com a religião, me adaptando bem. Isso fez com que eu me identificasse cada vez mais com o local. E com o acompanhamento espiritual foi muito mais fácil me adaptar. Pai Zezinho sempre estava disponível quando eu precisasse dele, independente do horário. Um certo dia, aconteceu algumas coisas sobrenaturais na minha casa. Coisas como panelas batendo, barulhos pela casa. E um certo dia,
eu acabei vendo a minha falecida avó na casa, andando pela sala. É claro que fiquei com muito medo e, na hora, liguei para Pai Zezinho para ver o que ele poderia fazer para me ajudar. Pai Zezinho, na hora, deixou tudo o que estava fazendo e veio até a minha casa para tentar purificar o local. Não adiantou muito. Ele disse para mim que eu deveria ficar ainda mais forte espiritualmente para eu mesmo ter autoridade sobre a minha própria casa. E com isso, ele disse que eu deveria frequentar ainda mais o terreiro aos pouquinhos e lá eu receberia o meu guia e com o meu guia mais poder e autoridade no mundo espiritual. Claro que acreditei em Pai Zezinho e fui fazendo aos poucos esse ritual. Aos poucos, fui recebendo os guias. Na maioria das vezes, eles se manifestavam. Porém, eu não lembrava de nada. Simplesmente voltava para o meu eu. Mas aos pouquinhos, eu realmente fui tomando as rédeas do que acontecia dentro da minha casa. E aquela suposta assombração da minha avó parava de me assombrar. Porém, conforme o tempo foi passando, ela foi voltando aos pouquinhos. E eu já não sabia mais o que fazer. Comuniquei Pai Zezinho e ele disse para mim que eu tinha que fazer um ritual um pouco mais poderoso e também um pouco mais pesado, que poucas pessoas geralmente suportam esse ritual. Na verdade, tudo que Pai Zezinho queria era me levar para um local fechado e me encurralar. Mal sabia eu o que Pai Zezinho era de verdade. Pai Zezinho, ao invés de tentar me ajudar, estava simplesmente tentando se aproximar de mim para tirar proveito da minha espiritualidade. Mas infelizmente, eu só fiquei sabendo disso depois. Pai Zezinho disse a mim sobre esse tal ritual que iria acabar de vez com os meus problemas. E disse a mim que esse ritual deveria ser feito em meio à mata, que a energia da natureza iria me deixar muito mais forte do que eu já sou. E com isso, eu descobriria o meu animal de poder. E com o meu animal de poder, eu conseguiria dominar ainda mais a minha espiritualidade. Porém, nada disso era verdade. Marquei com o Pai Zezinho de irmos em uma mata que tinha próxima à nossa cidade. Na verdade, era uma pequena floresta. Lá, Pai Zezinho iria dar início ao seu ritual. Assim que chegamos nessa mata, eu vi uma casa abandonada, fechada e com uma energia muito pesada. Naquele momento, algo dentro de mim dizia para eu sair fora daquele lugar o mais rápido que eu pudesse. Porém, como o Pai Zezinho tinha me dado um acompanhamento espiritual, eu confiava bastante nele. E infelizmente, foi isso que me cegou. Chegamos nesse lugar. Pai Zezinho fez as preparações para o suposto ritual no qual ele tinha inventado e eu fiquei aguardando. Eu já tinha visitado outros terreiros antes e nenhum pai de santo era como o Pai Zezinho. Os outros pais de santo davam um acompanhamento espiritual, mas não tão próximo quanto o Pai Zezinho. O que me fez ficar no terreiro do Pai Zezinho foi o acompanhamento que ele me deu. Enfim, com os preparativos prontos, começamos o ritual. Pai Zezinho disse que eu poderia esperar dentro da casa, que ele já iria me buscar, enquanto ele fizesse a invocação dos espíritos que iriam dar procedimento ao ritual. Nisso, entrei dentro dessa suposta casa abandonada e lá ouvi um barulho do lado de fora. Foi o barulho do Pai Zezinho trancando a casa e me prendendo por de dentro dela. Pai Zezinho não era o verdadeiro pai de santo, mas sim um lobisomem que usava da sua religião para alcançar pessoas e dar sumiço nelas. Talvez para alimentar o seu apetite feroz de lobisomem. Assim que ele me trancou dentro da casa, ouvi uns barulhos de grunhidos pelo lado de fora. Ouvi também
Um uivo tão alto que quase me deixou surdo. Nisso, procurei uma maneira de sair, pois eu sabia que se eu não saísse naquele momento, seria o meu fim. Me escondi atrás de uma estante velha que tinha no local, e assim que ele entrou na casa para me pegar, ele não me encontrou. Eu passei por detrás dele e o tranquei dentro da casa pelo lado de fora, assim como ele havia feito comigo, e saí correndo pela mata em direção à minha casa. No meio do caminho, encontrei 3 amigos que frequentavam o mesmo terreiro que eu, e o pai Zezinho tinha dito o mesmo para os 3. Naquele momento, contei toda a verdade para eles, e nisso, ouvimos o barulho da porta sendo arrancada para fora, em um uivo muito alto. Naquele momento, nós 3 corremos para a estrada que tinha à frente da mata. E lá tinha um movimento um pouco maior, e saberíamos que ele não iria se expor. O pai Zezinho não era um lobisomem normal, igual o que estamos acostumados a ouvir em lendas. Ele tinha aparência de homem, porém, seu rosto era deformado. Ele era bastante peludo, porém andava como um homem normal. Seu corpo era mais forte do que o comum e suas unhas eram enormes. Assim que corremos para a estrada, conseguimos chegar em casa. E assim que chegamos em casa, ligamos para a polícia e fizemos um BO contra o pai Zezinho de tentativa de sequestro. Graças a Deus, eu tinha 3 testemunhas comigo. Aliás, o pai Zezinho tinha montado uma armadilha para nós 3. Assim que fizemos o BO contra o pai Zezinho, o terreiro qual ele era pai de santo foi assumido por um outro pai de santo muito melhor do que ele. Eu, traumatizado com tudo isso, não conseguia mais frequentar nenhum terreiro, com medo de ser enganado de novo. Não pela religião, mas sim pelas experiências que passei com o pai Zezinho, que na verdade nunca foi um pai de santo de verdade, mas sim um charlatão que usava a religião para atrair pessoas para o seu covil. Depois disso, o pai Zezinho nunca mais foi visto pela cidade e sumiu do local. Eu nunca mais frequentei nenhuma religião, mas sim tive minhas experiências próprias com Deus, e a partir disso, passei a segui-lo independentemente. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que gostem. Acreditem ou não, eu vivi tudo isso. Muito obrigado e boa noite.